quero dizer que é um prazer muito grande poder compartilhar dessa bênção que vocês estão recebendo e também dessa adoração que vocês estão elevando a Deus. Eu também faço parte dessa noite. Que bom estarmos aqui. Que bom virmos aqui para dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom, que o Senhor, Ele projeta, Ele marca o encontro com a gente. E isso alegra o nosso coração. Eu quero dizer que eu tenho um prazer especial de fazer parte dessa juventude, né? Até quando não sei, mas Deus nos abençoe. Eu gostaria de estar fazendo menção de uma palavra que todos vocês já devem conhecer a história. Vou ler essa Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, onde nós temos aí aprendido muito nestes dias. Tem até um seriado, né, sobre a vida de Samuel, de Saul e Davi. Quem aqui tem visto? É muito bom, é edificante. E também, se você ver, lendo a história, vai ser mais compreensível, né, na vida da gente. Quando Deus manda Saul, ou manda Samuel ungir Davi para ser rei. Nós podemos aprender muito com essa história, com essa passagem aqui, que Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para a sua vida, para a minha vida. Assim como Ele teve para a vida de Davi, Ele tem para nós. Samuel era um profeta naquela época. Ele era um abençoador. Ele era a pessoa que Deus usava para abençoar. E hoje nós temos também pessoas para nos abençoar. Você tem ou não alguém para te abençoar? Tem? Então, que bom. Nós temos alguém para nos abençoar. Alguém para levar as nossas causas a Deus e também para trazer a bênção de Deus a nós. Isso é muito importante. Nesse texto aí nós vamos estar vendo quando Deus chama Samuel de uma cidade, de um lugar que se chamava Ramá, para ir até Belém. Não me lembro aqui quanto tempo durava e quanto distava um lugar do outro. Mas não era tão pertinho. Samuel, atendendo, ouvindo o que Deus tinha para ele, ele foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi. Ele teve assim uma conversa com Deus, porque o profeta, ele tinha um ritual, ele tinha um tempo do sacrifício. E Deus falou para ele ir à casa de Jessé, lá em Belém. E nessa época, Saul era o rei, mas Deus já não estava comprometido mais com Saul, porque Saul tinha desobedecido às ordenanças de Deus. Nós corremos risco, assim como Saul. Basta o quê? Não desobedecermos a palavra que Deus nos manda. Saul desobedeceu. E Deus então não tinha mais compromisso com ele. Porque a Bíblia diz assim que Deus tem compromisso com a sua palavra. Enquanto nós estivermos na palavra de Deus, Ele tem compromisso com a gente por causa da palavra. Mas Saul já tinha se distanciado do compromisso que Deus tinha feito com ele através da palavra. E Samuel vai até a casa de Jessé. Mas aquela ida lá não tinha um propósito com o rei. Ele não tinha um propósito com Jessé. E
Saul souber que eu estou indo lá para ungir alguém, ele vai me matar. Mas Deus garantiu para Samuel, ele disse assim: não, Samuel, Saul não vai te matar. Diz para Jessé que você foi lá fazer o sacrifício. Aí eles vão compreender e vão fazer parte daquela cerimônia, e eu vou estar cumprindo o que eu quero ali. Então Samuel saiu de Ramá, colocou todos os seus apetrechos, todas as suas os elementos que precisava para o sacrifício, para a unção. Ele levou e chegou na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Ele chamou Jessé no caso e falou: Jessé, eu vim aqui para uma obra que Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu ungir um dos seus filhos para ser o rei no lugar de Saul. E Jessé então falou: opa, que bom, Deus se lembrou de mim. Deus vai fazer algo maravilhoso na minha casa através dessa unção. E preparou tudo, chamou os filhos. E os rapazes eram bonitos, né? Quando passou o primeiro, Samuel estava com tudo pronto, ele ia ungir. Deus fala para ele: Samuel, não é isso. Bonito mesmo, aparentemente, mas Deus não olha para o exterior. Deus conhece o interior. E aí Deus avisa Samuel, fala: Samuel, não é esse rapaz. Veio o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e ele estava preocupado: meu Deus, cadê? E o sétimo, os que estavam à vista foram todos. E Deus disse para Samuel que não eram aqueles. E Samuel ficou preocupado e perguntou para Jessé se tinha acabado os mancebos. No versículo 11 aí a gente pode encontrar: disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, os mancebos? Já passaram todos, eu não tenho mais filhos? Não é nenhum desse. E Samuel fica se questionando. E Davi responde, Jessé responde para ele, fala: não, Samuel, tem mais um, só mais um, é o menor, não é estatura não, é o caçula, é o menorzinho da casa, é aquele mais por certo do lado, mais, né? Geralmente o caçula é tratado com mais carinho, geralmente, nem sempre. Na minha casa, por exemplo, não sou a caçula, mas eu fui criada como se fosse a caçula. Eu era muito doente, então a caçula não teve muito como. Ela nasceu e foi assim, jogada de lado, dizer. Então eu tive assim, eu era mais bem cuidada, mais manhosa, mais, tá? Tratada com mais jeitinho. Davi era o caçula. O importante é que Deus conhecia Davi. Davi estava trabalhando. Ele talvez não tenha sido criado com esse jeitinho, porque ele estava no serviço. Ele fazia algo. E o interessante, que a gente pode estar aprendendo também, é que Davi tinha assim, tempo com Deus. Ele louvava a Deus. Lá no trabalho dele, lá no pasto, onde ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Com certeza, Davi conhecia algo do Senhor que os seus irmãos não conheciam. E aí Samuel falou assim: olha, nós não vamos fazer o sacrifício enquanto esse moço não chegar. Ou seja, nós não vamos nos alimentar enquanto ele não chegar. Vá buscar. E Jessé mandou rapidinho chamar Davi. Quando Davi chegou, aí Samuel percebeu, entendeu. E Deus disse para ele, falou: é esse aí, Samuel. Davi, a Bíblia diz que ele era um moço de boa
presença. Ele não era atraente aos olhos como seus irmãos, mas todo mundo gostava de ficar perto de Davi. Sabe aquela pessoa que fisicamente ela não é bem? Ela é bonitinha. O que é bonitinha? Isso! Davi era bonitinho, ou seja, ele era um feinho, bem cuidado, ele sabia estar com as pessoas. Davi, a Bíblia diz que ele era um moço muito formoso de semblante e de boa presença. Sabe aquela pessoa que agrada os outros em falar? Ele tem uma boa conversa, ele é educado, ele é simpático, mas ele não é aparentemente bonito. Davi era assim. Só que Davi, a beleza dele não era vista com os olhos físicos. A beleza dele estava no seu interior. Tá? Aqui tem gente assim. Aqui tem gente assim. O Lucas mesmo disse assim: eu gosto de ouvir a dinâmica. Então, Deus vê o interior. Davi, ele tinha no seu interior, ele guardava algo que os seus irmãos não tinham. E Davi foi chamado por Deus. Nós aprendemos com essa lição aqui que Deus olha o interior, que Deus, ele preza muito a casa dele, que é o exterior. É preciso ser cuidado dessa casa, é preciso ter um cuidado especial com a casa de Deus, mas ele preza mais o que está no interior dessa casa, tá? Porque a casa em si, ela vai ser demolida, mas o importante é o que tem dentro dessa casa. A maior riqueza que você, jovem, e que eu temos, não é o nosso exterior. A maior riqueza é o que você traz dentro de si. É os valores que você tem. Davi, ele não tinha essa expressão fisicamente, mas ele tinha no seu coração a vontade de servir a Deus. E ele fazia isso sozinho. Durante o dia, sol quente, debaixo da chuva, como estivesse o tempo. E Deus chamou Davi não por ele ser o menor, não foi. Deus recusou os outros não por ser os mais belos, não. Mas foi por causa que Davi achou graça diante de Deus. Tá? E essa história de Davi, ela traz para a nossa vida algo muito interessante, porque Davi foi um dos reis que, se a gente for observar a história, ele não perdeu nenhuma das suas batalhas. Mas Davi teve também dentro de si algo que Deus reprovou. Ou seja, Davi não foi um homem 100%. O que nós aprendemos com isso? Que Deus olha para o nosso interior. Deus nos ama do jeito que nós somos. Se a gente escorregar, Deus nos pega pela mão, nos perdoa, nos restaura, nos abençoa e nos coloca de pé. Tá? Então nós podemos aprender isso com Davi. Não é aparência, é valores, é interior, é lugar para Deus habitar, é morada de Deus. E outra, se você tem tido algo em sua vida, você tem escorregado, você tem caído, você tem cometido algo, saiba que Jesus perdoa, saiba que Jesus restaura, saiba que Jesus traz de volta. E Deus fez isso na vida de Davi também. Nós podemos ver no Salmo de 51, Davi buscando de volta a graça de Deus para a sua vida. Então faça isso, meu querido, minha querida, que não olhe para o que as pessoas prezam, mas
mas olhe para o que Deus tem para você. Tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que nós possamos fazer isso todos os dias da nossa vida. A nossa vida com Deus, ela não é só café da manhã, almoço e jantar. Lanche, jantar e lanche da noite. Não é só isso. Nós respiramos 24 horas por dia e mais alguns momentos. Não é? O ano tem um bissexto, um dia a mais, então são 24 horas e mais um pouco. Nós precisamos de Deus esse tempo todo. Tá? Então sejamos casa de Deus, sejamos casa de bênçãos. Que Deus abençoe.